Olá! A ciência, como a biofísico-química, possui um papel fundamental em vários processos que visam a identificação de substâncias bioativas e o desenvolvimento de compostos com propriedades otimizadas. No programa Saúde e Consciência dessa semana, vamos abordar os aspectos fundamentais da biofísico-química de macromoléculas como ferramentas úteis para o planejamento de candidatos a novos fármacos. Para falar sobre esse assunto, convidamos o Dr. Flávio Seixas, que é biólogo, mestre em Física e doutor em Biofísica Molecular, ambos pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, e atualmente é professor associado do Departamento de Bioquímica da UEM e orientador dos programas de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular e pós-graduação em Produção Sustentável e Saúde Animal. Tem experiência na área de Biofísica Molecular, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento de fármacos, purificação de proteínas, biofísico-química de macromoléculas, modelagem e simulações aplicadas ao estudo de macromoléculas biológicas. Daqui a pouco, não saia daí! Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios, recebo o Dr. Flávio Seixas. Dr. Flávio, muito obrigada por sua participação em nosso programa. É um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Você poderia começar explicando para nós o que é a biofísico-químico de macromoléculas? É um termo tão difícil, né? Pois é. O que aborda essa ciência? Tá. A biofísico-química de macromoléculas é uma ciência interdisciplinar. Como o próprio nome diz, ela envolve aspectos tanto da biologia, quanto da química, quanto da física. Tá? Basicamente, envolve vários ramos. No ramo que nós trabalhamos no nosso laboratório, nós identificamos a estrutura tridimensional de uma proteína ou de um ácido nucleico. Basicamente, nós utilizamos essa estrutura da proteína em 3D como um alvo para identificar moléculas que possam se ligar a elas. Então, por meio de ferramentas como a realidade virtual, tá, nós conseguimos ter a visualização em 3 dimensões dessa proteína. Essa proteína, muitas vezes, exerce um papel fundamental dentro do metabolismo. Tá? Então, se nós conseguimos manipular essa proteína, nós conseguimos, de certa forma, manipular o metabolismo. Então, nós escolhemos um alvo metabólico, tá? Que pode ser uma proteína que seja fundamental para o desenvolvimento de uma bactéria, ou de um fungo, ou de um vírus. Tá? Com essas ferramentas, nós utilizamos um programa computacional que vai testar o encaixe de várias moléculas, tá, candidatos a fármacos, nessa enzima. Esse programa ele também consegue calcular qual que seria a afinidade com que essa molécula se liga na enzima. Então, esse programa ele pode testar milhares de moléculas, tá, em questões de algumas horas. Tá? E com isso, ele pode apontar para a gente quais que seriam os melhores candidatos a medicamentos. Isso tem várias vantagens. Uma delas é o tempo que a gente consegue ganhar com isso, tá? No desenvolvimento de um fármaco. Por ser tudo virtual, não há praticamente custos com experimentação em bancada. Né? Então, isso barateia a pesquisa. Tá? E pode nos apontar algumas moléculas que já têm o potencial de ser um determinado fármaco. Nós não precisamos testar, né, no micro-organismo uma por uma dessas milhares de moléculas. Nós podemos selecionar dentre esse banco de dados algumas, umas 5, 6, que teriam maior potencial e fazer o teste justamente com ela. Esse modelo computacional, ele já sabe o que acontece fisiologicamente no organismo do indivíduo, e daí você só verifica esses outros passos para ver se vai ter algum potencial para o medicamento, seria mais ou menos isso? Não, é um pouco diferente, tá? Para identificar esse alvo no organismo, envolve a
o conhecimento em bioquímica. Certo. Tá? Então, um profissional formado na área de bioquímica, ele consegue identificar, por meio dos processos metabólicos, tá, que já são descritos na literatura, quais seriam os alvos mais importantes. Tá? Normalmente, nós escolhemos algumas enzimas que são um gargalo no metabolismo, ou seja, todos os processos importantes teriam que passar por aquela enzima. Então, manipulando aquela enzima de forma a inibi-la, tá, nós conseguimos bloquear vários processos importantes na vida, né, daquele micro-organismo. E com isso conseguimos, por exemplo, matar esse micro-organismo se ele for uma bactéria, um fungo ou um vírus. Tá? Então, o programa, o que ele faz basicamente é testar o encaixe. Tá? O desenvolvimento da estrutura tridimensional e o papel que ela exerce dentro do metabolismo do micro-organismo, isso depende de conhecimentos, tá, na área de bioquímica de um profissional formado nessa área. Perfeito. Então não basta ter só o programa, você tem que ter todo o conhecimento, arranjo, planejamento, enfim, para que essa pesquisa saia de fato, né, sim, com resultados. Exatamente. Eu costumo dizer para os meus alunos sempre nas minhas disciplinas, os computadores não fazem biologia, nós fazemos. Nós não podemos também confiar em tudo que sai do computador como sendo verdade absoluta. Tá? O computador, ele usa um programa que pode apontar para a gente alguns candidatos que seriam mais adequados para aqueles ensaios. Tá? Mas isso, então, não exclui a experimentação em bancada. Tá? Então, o que ele faz para a gente é adiantar o trabalho. Ao invés de a gente testar milhares de moléculas, nós podemos testar algumas com um melhor potencial. Isso é uma tendência hoje em dia, não é verdade? Tentar fazer esse screening até para reduzir o número de animais, tempo, gasto com reagentes. Realmente é uma tendência no mercado se fazer esse screening primeiro pela parte computacional em modelos, né? Sim, exatamente. Para o geral. A experimentação animal, hoje em dia, ela está sendo muito criticada, né, por organismos de direito de proteção aos animais, né, e também devido ao custo que isso gera, tá, por serem produtos químicos, e também o destino que é dado a esses produtos químicos que são testados depois, né, isso gera um lixo químico. Tá? Então, essa simulação computacional já consegue, então, diminuir muito, tá, desse processo. A gente consegue eliminar esses testes em animais, pelo menos em grande quantidade, tá? Então, a gente consegue fazer os testes só o mínimo necessário, tá? Já com algo que a gente já tenha uma certa tendência de que pode dar certo, tá? E diminui também os custos e o risco para o ambiente com poluentes. E de que forma que a gente pode aplicar essa ciência, né, esse tipo de estudo da biofísico-química de macromoléculas para a parte industrial? Como que a gente conseguiria visualizar isso dentro da indústria para se ter novos produtos? Sim, normalmente a indústria farmacêutica, ela também se vale dessa ferramenta, tá? Então ela investe em laboratórios que têm essas ferramentas, tá? Para desenvolver trabalhos como mestrados, doutorados, tá? E a partir disso desenvolver um produto que tenha potencial, né, de ser patenteado, tá? E em se provando que esse produto pode ser utilizado, tá? Aí ele parte para testes clínicos, tá? Para ver... Vai também ganhar tempo, né, para a indústria, reduzir custos, da mesma forma que para um pesquisador básico. Exatamente. A mesma coisa. Essa etapa da pesquisa básica, para você chegar numa molécula que vai ser candidata a um medicamento, tá? É uma das etapas mais demoradas no processo, tá? Então, qualquer ferramenta que possa automatizar e acelerar esse processo, tá, é muito útil para a indústria. E quais equipamentos são necessários para desenvolver estudos como esse, professor? Bom, basicamente, esses estudos de simulação são necessários computadores, tá? Mas não são quaisquer computadores. Tem que ser computadores bastante poderosos, com muita memória, muita capacidade de processamento. O Brasil, recentemente, adquiriu um dos mais velozes computadores da América Latina, o Santos Dumont, no LNCC. Tá? Então, nosso laboratório conseguiu, por meio de submissão de um projeto, aprovar um projeto no LNCC
para submeter as simulações a esse computador que ele faz esse processamento para a gente. Nossa, aqui já vocês fizeram, é como se fosse um convênio no qual vocês podem desenvolver a simulação de vocês nesse supercomputador. Isso, exatamente. Então nós submetemos um projeto ao LNCC, uma vez aprovado, eles nos concedem horas de uso. Tá? Perfeito. Então desse tempo que eles nos concederam, nós podemos utilizar o supercomputador para fazer essas simulações. Todas as simulações que vocês fazem no laboratório acontecem nesse local? Vocês conseguem fazer uma parte também aqui na universidade? Sim, uma parte é feita aqui, a parte de modelagem, tá? E do desenho das drogas, nós conseguimos fazer aqui. Agora, uma simulação mais complexa, tá? Que envolve um cálculo muito mais complexo, nós utilizamos esse equipamento, o supercomputador. Mas tem que ter um programador muito bom, né? Porque esses softwares, mais ou menos, de análise, eles estão prontos. Na verdade, vocês têm que saber alimentá-los e interpretar os dados que eles vão trazer, mas os softwares já foram desenvolvidos, mas tem que ter uma equipe de TI muito boa também para conseguir... Sim, exatamente. Por isso que você disse que ele é interdisciplinar, né, no começo. Exatamente. Você tem que ter uma ideia também sobre programação, porque esse programa, muitas vezes, eles não têm interface gráfica, você não está vendo ali o que o programa está fazendo. Sim. Você tem que fazer um script, que é um arquivo de texto, tá? Descrevendo para o programa o que deve ser feito. E aí o programa vai executar esse script, tá? Em cima dos seus dados. E aí o resultado você pode visualizar depois nos programas aqui em loco, né? Nos computadores que nós temos no laboratório. Que são bem menos potentes. São menos potentes, exatamente. Mas, por outro lado, são muito mais potentes do que um mero computador de mesa, né? Um desktop. Com certeza. Doutor Flávio, como que a gente faz, desde o começo, né, para se chegar depois, no final, ao composto em si? Mas quais seriam essas etapas da pesquisa para que se chegasse a isso? Sim. Muito se fala em sequenciar genomas de micro-organismos, tá? Mas muita gente se pergunta, como que sequenciando um genoma nós conseguimos chegar a medicamentos mais específicos e mais eficientes? Bom, a princípio, quando você faz o sequenciamento de um genoma de um micro-organismo, esse genoma é depositado em bancos de dados, como o GenBank, tá? Ferramentas de bioinformática vão identificar esses genes, tá? E codificá-los em sequência de aminoácidos. E aí agora que entra o meu papel, tá? Então, a partir desses bancos de dados, nós identificamos as sequências de aminoácidos, tá? Que são os blocos que formam as proteínas, para que seja modelado numa estrutura tridimensional de proteínas, tá? Porque isso não está pronto ainda. Não, ainda não está pronto, tá? Algumas já estão prontas e estão depositadas em bancos de dados de proteína, mas a grande maioria, tá, ainda não está pronta. Então, nós utilizamos uma técnica chamada modelagem computacional por homologia. Então, nós dizemos para o programa pegar uma proteína da mesma família e enovelá-la, essa proteína, né, da mesma maneira, de modo semelhante. Então, assim, nós conseguimos, somente por meio de ferramentas computacionais, ter a estrutura tridimensional de uma proteína, tá, que foi obtida a partir do sequenciamento de um determinado gene. Organismos diferentes têm pequenas diferenças em enzimas homólogas, ou seja, tá, elas podem ter aminoácidos um pouquinho diferentes, mas elas executam a mesma função. Então, isso gera uma pequena mudança na estrutura tridimensional. E essa pequena mudança na estrutura tridimensional pode ser usada para selecionar um fármaco que melhor se encaixaria ali, como uma peça de um quebra-cabeça, tá? Nós chamamos isso, então, de afinidade. Nós podemos encontrar um fármaco que teria uma maior afinidade com essa enzima, que seria o nosso alvo de drogas, tá? Bom, encontrando esse candidato à droga, nós chamamos de candidato porque ainda tem que passar por vários testes antes de ser colocado ao mercado, tá? Então, ela é um candidato à droga. Então, são feitos testes de toxicidade, porque ela pode ser tóxica para o micro-organismo, mas ela pode ser tóxica para a pessoa que vai tomar também, né? Então, isso são cuidados que devem ser tomados. Isso já é feito em modelos pré-clínicos? Não, ainda não. Tudo Sim, já seria. Isso também existem alguns bancos de dados de moléculas que são tóxicas.
Então, o que o programa faz? Ele compara a estrutura desse composto com aquelas moléculas que são tóxicas. Então, ele pode dizer assim, essa molécula tem um potencial para ser cancerígena, tem um potencial para ser neurotóxica ou mutagênica, tá? Então, isso daí já elimina o candidato, tá? Já é uma pré-filtragem que a gente faz. Passando por essa pré-filtragem, nós vamos, então, adquirir essa droga. De que maneira? Se nós utilizamos um banco de dados de uma empresa, por exemplo, uma empresa química, por exemplo, a Sigma Aldrich, nós pegamos o catálogo da Sigma e vamos varrer, né, é o termo usado, tentando simular o encaixe das moléculas desse banco de dados na nossa enzima. Encontrando um produto candidato, nós fazemos os testes de toxicidade e compramos esse produto. Então, nós usamos bancos de dados de empresas, de produtos naturais, tá? E quando essa molécula não está disponível para compra, nós temos que sintetizá-la por meio de síntese química. E isso é possível também no laboratório? Também é possível, só que nós contamos com o auxílio de nossos colaboradores, tá? Porque a síntese química é uma ciência bastante complexa e requer conhecimentos e experiências bastante específicos, tá? Então não dá para ter tudo isso num único laboratório. Então nós precisamos contar com o auxílio dos nossos colaboradores. Então, mesmo porque identificando alguma molécula, nós podemos desenhar modificações nessa molécula e simular no computador se essas modificações fariam a molécula ter uma atividade muito melhor, tá? E aí o pessoal da síntese química, eles fariam essas modificações para a gente. Bom, tendo agora a droga selecionada com a melhor eficiência, nós partimos para os testes in vitro, que nós dizemos. Então, se for um antibiótico, por exemplo, nós testamos essa molécula numa cultura de micro-organismos, tá? Sendo letal para o micro-organismo, aí nós vamos ver se ela é tóxica para células humanas. Então, num banco de células humanas, também em cultura, em laboratório, nós podemos testar concentrações diferenciadas dessa droga para ver qual seria a dose letal, né, para células humanas. Bom, se a gente identificar que na dose usada para matar o micro-organismo, ela não seria letal para células humanas, tá? Então, ele passou nesse teste, tá? E aí vai para os testes in vivo. Aí, nesse caso, é necessário, infelizmente o teste em animais, em modelos de infecção com essa bactéria, com esse fungo, para ver se essa droga consegue tratar a doença nesse animal. Passada essa fase, daí vai para os testes clínicos, né? E daí se tiver toda a regulamentação e liberação, que daí que consegue chegar ao mercado. Consegue chegar ao mercado. É longo o processo até que você tenha realmente o medicamento sendo comercializado, né? O negócio realmente demora bastante tempo. Sim, existem várias etapas nos testes clínicos, né? Até que se coloque a droga no mercado. E assim, pensando no teu laboratório, lá na pesquisa que vocês fazem, você tem alguma pesquisa de sucesso que vocês utilizaram todo esse processo, essa técnica, que conseguiram encontrar um composto realmente que tem uma ação que pode ser que seja um forte candidato? Sim, inclusive nós já temos a patente depositada de uma molécula que nós identificamos por essa metodologia, um antifúngico um fungicida de uso sistêmico, ou seja, uma molécula que mata o fungo. Sistêmico? Sistêmico, exatamente. Porque geralmente, né, fungicidas são locais. De uso tópico, exatamente. São tópicos. Basicamente, o nosso foco foram as doenças negligenciadas pela indústria farmacêutica, tá? Que afetam países como o Brasil. A doença que nós escolhemos nesse caso era de nome difícil, paracoccidioidomicose, tá? Mas é uma doença, infecção fúngica, né, que pode afetar o pulmão e se espalhar pelo organismo, afetando outros órgãos, como fígado e cérebro, tá? Então, no nosso modelo in vivo, já testado em animais, nós percebemos que o composto que nós identificamos, ele mata o fungo. Ao contrário do medicamento de referência, que ele é fungiostático, ele elimina o fungo. Ele inibe o crescimento do fungo, né, sem eliminar totalmente. Então, ele leva um tempo maior no tratamento, tá? Com a molécula que nós identificamos, ela consegue matar o fungo num tempo muito mais curto, tá? Sem causar
praticamente nenhum efeito adverso, né, pelo menos nos animais que nós identificamos. Tá? Nossa, que fantástico. E essa técnica e esse produto, claro, né, que depois de descoberto com esse sucesso, esse resultado, ele tem que ser patenteado. E Sim. Vocês fizeram a patente dele? Sim, exatamente. Nós solicitamos o depósito de patente junto ao INPE aqui no Brasil, e agora nós estamos procurando parceiros na indústria farmacêutica que queiram fazer os testes clínicos com essa droga a fim de colocá-la no mercado. Tá? Com certeza, porque tem, né, um potencial muito alto. Sim, nós acreditamos que sim. Uhum. E que outros projetos que são desenvolvidos? Tudo isso foi desenvolvido na UEM aqui em Moarama? Sim, no laboratório? na UEM aqui de Moarama, exatamente. Mesmo? Vocês têm toda uma central com equipamentos que viabilizam esse tipo de estudo? Sim, toda a parte em sílico, né, e alguns testes in vitro, né, com as bactérias, os micro-organismos em cultura, são feitos aqui em Moarama. Já outros testes, como a síntese química e os testes em vivo, em modelos animais, são feitos lá no nosso campus sede, em laboratórios dos nossos colaboradores. Tá? Perfeito. E quais outros projetos que vocês estão desenvolvendo atualmente que também têm essa mesma característica do desenvolvimento de fortes candidatos aí para a parte clínica? Nós já identificamos antivirais, tá? Antivirais que combatem uma doença que afeta o bicho da seda. Tá? Então nós fizemos alguns testes e lagartas infectadas com uma doença chamada amarelidão, que é provocada por um vírus, nós identificamos uma molécula que consegue eliminar esse vírus do bicho da seda. É mesmo. O antiviral é complicado, né? Tanto é que a gente não tem tanto no mercado, a gente tem muito mais antibióticos para as bactérias do que antivirais. Exatamente. O arsenal farmacológico para bactérias é muito maior do que contra fungos e contra vírus. E outras ensaios que nós temos com sucesso, nós também estamos trabalhando, né, na identificação de herbicidas, tá? Novos herbicidas contra plantas daninhas que afetam as lavouras aqui da nossa região. E a nossa região é estritamente agrícola e acaba tendo um uso, uma aplicabilidade direta, né? Estudos como esse. Exatamente. Tá certo. Professor, muito obrigada pela explicação, pelo esclarecimento dessa ciência, que é uma ciência tão complexa e mais bonita, né, que realmente traz resultados efetivos. Parabéns pela patente depositada. Realmente eu acredito muito que esse tipo de experimento e medicamento que vocês estão propondo, que num futuro próximo, quem sabe, possa estar sendo comercializado e utilizado clinicamente. Vamos torcer. Obrigada. Eu que agradeço. A você que nos assiste, eu agradeço pela sua audiência e espero você na próxima semana.